Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha Ponto de Vista, o espaço para as mais diversas opiniões sobre os mais variados assuntos. No programa de hoje vamos falar sobre meio ambiente, redução de resíduos sólidos. Isso mesmo. Participando deste debate conosco está a representante da da Associação Santos Lixo Zero, Marina Benini. Participando também ele, que é vice-presidente do CONDEMA, Conselho de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Cubatão, Aloísio Gomes. No mês do meio ambiente, a Escola do Legislativo e da Democracia realizou um debate com esse tema, meio ambiente e redução de resíduos sólidos. E hoje o Ponto de Vista aborda esse assunto. Senhores, senhora, Boa tarde. Redução dos resíduos sólidos, né? Antes disso, vamos falar um pouquinho da atividade de cada um de vocês. Marina, você participa da Associação Santos Lixo Zero. Exatamente. Boa tarde, Márcio. A gente está lá em Santos, então, formalizando esse trabalho agora lá, formando uma associação para a gente conseguir levar mais para a cidade, para a sociedade civil, ações principalmente educativas com foco na redução de resíduos, melhor descarte, melhor gestão. Pra gente conseguir... Essa é a preocupação. Essa é a preocupação. Então, nosso foco é em ações de sensibilização, de educação. O Aloísio sempre participando dos temas voltados ao meio ambiente e agora é vice-presidente do CONDEMA, Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, e também é o membro indicado pelo Legislativo. Isso. Na década de 80, com a conscientização da população que era meio ambiente, de 80 para trás ninguém sabia. Tinha algumas noções do que era uma ponta de cigarro, quer dizer, não tinha tanto plástico também. Antigamente o leite vinha em vidros, o vidro, a maioria deles são recicláveis e tal. E aí nós fundamos aqui, eu e mais um grupo de amigos, o Núcleo Ecológico de Cubatão. Nós lutamos muito, principalmente contra as indústrias, que não é o assunto de hoje, mas fomos indo e fomos adquirindo conhecimento de tudo isso, né? Não só de Cubatão, mas também da região metropolitana da Baixada Santista, que nós sofremos muito, principalmente com a cidade de Santos, quando tinha aquele querido lixão da Lemoa, né? Que trazia moscas e péssima imagem para o nosso município. Então, isso no decorrer do programa, caso for necessário, falarei mais para não tomar muito tempo. Resíduos sólidos. A gente entende como resíduo sólido todo aquele que é necessário ser reciclado, que ele não, a sua degradação, né, no meio ambiente vai demorar, ele vai ficar ali até ele realmente não mais compor aquele ambiente, são muitos anos. Principalmente o plástico, que é o grande vilão de tudo isso. Redução de resíduos sólidos. Nós estávamos aqui no make-off batendo papo, o Luiz comentou que muito antes de se pensar em reduzir os resíduos sólidos, temos que reaprender a ser humanos, né? Como é que é isso, Luiz? Hipótese. No passado, tudo que você tinha na sua casa, na década de 30, 40, os anos 40, 30, você separava os lixos, né? Você tocava fogo em algumas coisas que a única coisa que fazia era o material particulado, mas tinha poucas pessoas, né? O mundo era menos populacional. Então o cara tocava fogo, separava tudo e aquilo passava os famosos ferro velho, né? Recolhia aquilo e aquilo era vendido em pequenas proporções para reciclagem, que não se falava em reciclagem, e reaproveitamento. O cara usava uma lata para fazer uma porta, o cara usava uma lata para colocar em cima de uma telha para evitar goteira. E o plástico praticamente não existia. O leite vinha em vidro, os vidros, né? A água também era em vidro. Hoje, com o desenvolvimento, com as indústrias de plástico, que é um império muito grande, né? Umas empresas que mais ganham dinheiro no mundo, ficou mais prático o plástico. Por quê? Não quebra, não dá prejuízo para o fabricante e a reposição é lixo. Não existe reposição. Não existe reposição de plástico. Né? A cerveja, você leva a garrafa. Alguns frascos você repõe para ter a troca. O plástico não. O plástico você acaba com ele e joga no lixo. Joga no lixo sem pensar que aquilo, às vezes, não vai para o lixo. Vai parar no mar, vai parar no mangue, vai parar das cidades, nas ruas. Quer dizer, e a pessoa que faz esse recolhimento também, muitas vezes também as pessoas não têm a conscientização. Você só aprende a falar bem quando você escuta alguém falar bem. Se a pessoa fala nós fumo, e você vai falar nós fumo também.
Então, quer dizer, não existe educação ambiental, me desculpe, só existe no papel no Brasil, somente aqui em Cubatão. Só existe no papel. Tem uma matéria do ex-vereador Dorival Vieira dos Santos, na década de 84, 85, que era obrigatório, isso tá, mas ninguém cumpre, uma lei que era obrigatório a matéria de educação ambiental. Isso em 82, 84, por aí. Nunca se fez isso na escola. O que acontece? Professores, entre aspas, que mal sabe falar, tenta passar isso para o aluno. Então, quer dizer, não adianta você ter uma matéria que fala sobre a educação ambiental se o próprio professor não pratica isso na sua casa. Infelizmente, é uma verdade que ninguém gosta de dizer. Eu tenho conhecimento disso, estou falando aqui, porque eu já vi professores, ponta de cigarro no chão, ali no estacionamento da prefeitura tinha uma greve aqui, a professora foi, jogou um copinho de iogurte no chão. Falei, pô, professor, o que quer dizer professor? É aquele que ensina, aquele que te ensina, que põe na sua cabeça aquilo que é bom para você. Agora, se tratando de reciclagem, eu vou deixar um pouco para a nossa convidada também falar, quer dizer, é muito complexo. Tem muitas coisas para dizer que, por mais que você faça, você põe a caçamba de lixo aqui. Do lado está cheio de lixo, ele não joga dentro. Você põe assim, papel, papelão, está tudo errado. Você pode ver. Eu tentei fazer isso aqui na Câmara, não consegui. Levei uma vaia. Né? O papel usado você não joga fora. Fazer bloquinhos de rascunho, levar para uma gráfica, fazer e distribuir. Hoje aqui na Câmara, o vereador pede bloco de rascunho, a Câmara compra. Se tem tanto papel aqui dentro, você viu lá, né? Papel que podia fazer, papéis que você não usa mais. Então, papel vem o quê? Da natureza também, apesar de vir do eucalipto, é uma ave alienígena, que não é nativa do Brasil, você pode cortar à vontade. Mas isso requer energia, consumo de água, consumo de energia. Né? Então, isso aí. Gera outros consumos. Marina, você quer falar alguma coisa a respeito disso? Eu gostaria de complementar essa questão do plástico que a Luísa trouxe. É interessante porque acho que na década de 50, 60, começou esse boom do descartável, vendido como uma coisa prática, né? E até hoje a gente vê as pessoas falando, não, por que eu vou usar a louça que eu tenho que lavar? Vou no prático, né? Vida corrida, né? É prático. Aí é muito fácil, sei lá, pegar o seu prato descartável, copo descartável, canudo e simplesmente descartar, né? Jogar fora, né? Aí é isso que a gente acha que está agora, depois de aí 30, 40 anos, a gente está, acho que, começando a decair esse uso, começando a perceber que não é tão prático assim, porque isso está... Vamos olhar das duas formas. Você tem hoje o copo e o pratinho descartável. Uhum. Tá? E você tem hoje os pratos de vidro, as louças e os copos. Este você não lava, você joga ele fora. Simplesmente joga fora. Descarta. Né? Esse outro fora, aqui né? você tem que lavar. Esse você vai usar um determinado produto, um detergente, junto com uma água potável, que é a água que a gente usa para lavar a louça é água potável. Você vai usar a tese em água potável. Os dois você gera resíduos, né? Impactos ambientais. O que fazer? O que entre o mal e o pior, qual escolher? Eu já vi estudos que mostram que você gasta mais água ainda produzindo esse copo plástico. Vamos pensar só num copinho. Você gasta muito mais água, não vou lembrar a proporção, mas muito mais água produzindo esse copo plástico do que para lavar um de vidro, enfim, que você vai reutilizar. Então, é uma lenda isso. Essa situação que eu quero observar. Tem um impacto no meio ambiente. Então... Tudo que a gente faz, né? A gente nasce nesse planeta e estamos gerando impacto, né? De alguma forma. Mas como a gente reduz e, de fato, lavar o seu e utilizar é menos impactante do que... Aqui na Câmara, eu tive uma ideia, nós conversando, faz tempo. Eu falei, por que cada funcionário não traz uma caneca? Tem ali em 99, R$2, R$3 uma caneca bonita, de vidro, vidrificado, uma coisa meio fraca, mas é bonito. Você utilizar, pega a água, utiliza, guarda. Aqueles copos descartáveis, que a maioria não é descartável. Em primeiro lugar, que ele não é descartável. Eu digo descartável, mas o uso dele é muito pequeno, a proporção dele. Ele tem mais produto químico ali do que outra coisa. Né? Há quem diga que não é bom você tomar o cafezinho naquele copinho de plástico. Ele solta uma espécie de dioxina com o tempo. É bom para tomar água, para tomar café não. A água, meio ambiente, o ambiente ou frio. Entendeu? E o quente já... Você veja só, nós estamos num aspecto tão ruim da natureza, o ser humano, que hoje você já vê casos, não tem um assunto, é reciclagem, mas eu fui ver uma exumação de um cadáver. A roupa do cara estava inteira, era nylon, plástico. Ele se decompôs
E a roupa dele estava ficar inteira. lá, é. Plástico, nylon. A maioria das roupas hoje é nylon. Antigamente era algodão, hoje é... O algodão, quer dizer. Hoje é tecido já... Hoje o algodão nosso aqui vai para fora, né? Vai para a Europa, para fazer outras coisas muito mais interessantes do que aqui. E nossa roupa é nylon. Então, eu fui lá ver, tal, inclusive foi meu avô, fui ver, estava a roupa do meu avô toda lá. Estava meio amarronzada, meio suja. Mas estava inteira. Mas estava inteira. inteira. Olha que Até interessante. puxei que ele estava... Mas em relação ao copo plástico e o copo de vidro, os dois impactos. O copo de vidro não, se quebrar, você não joga no lixo. Você embrulha em jornal e recicla. O lixo, o vidro colorido, esse não tem reciclagem. Tem a garrafa marrom de cerveja, que tem essas cores, não é reciclado. O único vidro que é reciclado é o vidro incolor. O branco. Esse é totalmente reciclado. Né? Agora, você quebra uma coisa, como eu quebrei hoje uma coisa em casa, rolei no jornal e deixo lá. E o cidadão que vai coletar o lixo, ele sabe que ali tem vidro. O jornal não deixa ele cortar a mão. Esse vidro, se existisse através das empresas que coletam o lixo da cidade, tem que partir. A empresa que coleta o lixo, ela tem um contrato com a prefeitura de colher o lixo e também de praticar a reciclagem. Né? Porque ela colhe, quer dizer, para ela é muito simples, ela recolhe, leva para o aterro sanitário e aquela montanha de lixo que já está praticamente saturado o aterro. De tanto lixo que joga, ela está pouco preocupada. Né? E sabe que os maiores catadores, os maiores conservadores da natureza, por questão financeira de sobrevivência, são esses pessoal de rua. Eu vejo lá onde eu moro, né? Eu vejo à noite lá, tá, antes do caminhão do lixo passar, está o cara abrindo o saco e pegando as latinhas. Esse é o verdadeiro catador. Muitas associações aí de catatreco, não é que eu não confie, eu acho que tem alguma falha, porque outro dia eu estava vendo uma preleção de um secretário do meio ambiente, que não vou citar a cidade, uma coisa bonita, e eu quase desmenti ele, mas por questão de educação e não querer também saber mais do que os outros, né? Cada um tem sua limitação. Que eu vejo lá à noite os caras com saquinho na praia, o cara recolhe o lixo, põe e vai vender. É uma questão de sobrevivência. Mas em relação a essa questão de se lavar o copo, o que você produz lavando o copo e o que você produz com o copo descartável, na sua opinião, o que tem menos impacto? Mas o menos impacto é o vidro. Lavar O vidro copo. só gasta energia elétrica. Que energia elétrica nós estamos de sobra, né? Já viu soprar vidro na fábrica de vidro? Nossa, é uma loucura. Areia, caulinha, aí o cara sopra, faz aquela moldura, aquele molde que você vê fazer. É uma caloria. Como você bem disse, para fazer um plástico, se gasta milhões de litros de água para fazer um pedaço de plástico, que é muito grande, né? O caso do cloro. A Cabocloro, ela gasta água equivalente à cidade de Santos no mês. Eletricidade e água. Quer dizer, é muita água. Né? E essa água, automaticamente, ela não volta mais, né? Ela vira um produto, hipoclorito, cloro e tal, e ela deixa de ser água para virar um produto químico, que realmente serve a sétima invenção do mundo, né? Em questão de química, é uma coisa que salva vidas. Né? Agora... A utilização, então, de vidro ganha na frente. Ganha na frente, lógico. O vidro, nos Estados Unidos, as garrafas de 20 litros são de vidros branco, incolor, bonito. Quer dizer, só que lá é uma questão de cuidado. Aqui não, aqui o cara pega e joga. Foi feito um estudo pela Universidade de São Carlos, o UFSCar, encontraram o alto teor de plástico dentro das águas minerais. Água mineral, captada, ela vem limpa. Quando você coloca ela no plástico, aquela que você tira e vai rosqueando, aquele plástico ele vai caindo dentro da água e você vai consumindo sem perceber. O plástico é nocivo à saúde. Então, independente da água estar pura, a transposição dela e a forma de embalagem pode contaminá-la. Lógico. Perfeito. Lógico. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, né? Temos alguns Desculpe, minutos. não quero também deixar de... Não, o final do primeiro bloco, mas nós já retornamos falando sobre essa questão, falando sobre resíduos sólidos. Plástico é o cão. Plástico é o cão. Plástico é o cão. Não, no bom sentido. Sim, é subproduto do petróleo, Uma coisa né? que não Mas, vinha, é, a gente tem que mas eliminar é o vilão. plástico. Veio, não dá para a gente Basta, pra também terminar o bloco, execrar, tá gravando aí? mas Você sabia que o Vamos bloco... falar do plástico de uso único, né? o uso Isso. único, que Esse aí é isso é o pior, bacana. esse Mas é- isso no segundo bloco. bom, vou Vamos dar um guardar. rápido intervalo, daqui a Uma coisinha que você vai pouco, ficar louco ponto quando de eu falar vista com você que está de entende volta. plástico. Oi. Você não usava plástico, mas eu... Estamos de volta no segundo bloco deste ponto de vista, falando sobre redução de resíduos sólidos, meio ambiente. Participando hoje,
representando a Associação Santos Lixo Zero, Marina Bernini. Também participam conosco Aloísio Gomes, ele que é vice-presidente do CONDEMA, Conselho de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Cubatão. Nós estamos falando do plástico. O plástico como vilão. Quem será que é o verdadeiro vilão dessa história? Será que é o plástico? Ou será que é a mão que não sabe utilizá-lo? Ou será que é a mão que, na verdade, faz o descarte errado? Será que a tecnologia que veio para dar praticidade está sendo usada de forma adequada? Será que devemos culpar a tecnologia ou então a forma com que utilizamos tudo aquilo que nos é ofertado pela inteligência humana? A gente costuma dizer lá no Santos Lixo Zero que o grande vilão é esse plástico que a gente usa uma vez só. Né? Porque a gente está cercado de plástico aqui, como a gente falou, né? A gente tem muitas coisas de plástico que a gente usa e ok, isso faz parte da nossa vida, né? É um recurso natural, um bem natural que a gente extrai lá do petróleo que deve ser muito bem aproveitado, né? O grande problema está, o vilão está, né? Quando a gente usa uma única vez, né? Usa, a exemplo, o copinho descartável, você usa uma única vez, toma uma água e já faz aquele descarte. E aí onde vai parar esse plástico, né? Por mais que ele seja reciclado, a partir do momento que eu descartei, eu vou ter que extrair mais petróleo lá, né, do meu planeta para fazer um novo plástico, né? Então esse é o grande tema que a gente tem que cuidar, assim, como que eu uso e descarto, né? E a gente revê essa forma de usar. Né? Essas garrafas de água descartáveis, tudo isso, os copos descartáveis de água. Né? Então nós temos toda uma situação para repensar. Né? Mas vamos lá, essa relação entre o copo e o vidro, né? O copo de plástico e o copo de vidro. Ambos têm um impacto ambiental. O copo de plástico na sua geração e no seu descarte. O copo de vidro quando da sua higienização. Eu lavo o copo, utilizo o detergente, estou utilizando água potável, né, Luiz? Tecnicamente potável, hipoteticamente potável, em tese potável, né? Fluoridificada, clorificada, para lavar o copo. E isso já está me gerando um resíduo, um impacto. E eu tenho o copo plástico do qual eu vou descartar, que vai gerar um impacto. Colocando na balança, eu queria que vocês dois comentassem a respeito, o que é o menos impactante dos males. Um é ruim, o outro é pior. Dos males, qual o menor? Bom, eu acredito que dos males, o menor é de fato a gente utilizar o vidro ou um plástico que seja reaproveitado, né? Que seja reutilizável. Porque a partir do momento que eu vou lá, utilizo e lavo, eu estou gerando aquela água, eu estou descartando aquela água de lavagem, né? Quando eu uso um plástico, um copo descartável, por exemplo, e descarto, eu tenho que pensar nessa água que eu vou utilizar para fazer um novo copo, né? Porque que eu descartei, eu vou ter que produzir um novo, né? E a gente vai gastar muito mais água produzindo um novo copo plástico do que, de fato, lavando um copo de vidro ou de plástico e reutilizando por várias vezes. Né? Luiz? O menos mal é o vidro. Agora, infelizmente, nós estamos tendo agora garfo de plástico, faca de plástico, prato. Eu estava passando no departamento comercial, eu vi uns pratos bonitos, mas no atacadão. Pô, que bonito. Quando eu peguei plástico. Por quê? As pessoas compram por quê? Aquela questão financeira, é questão de cultura. Porque um prato de plástico ele não quebra. Né? Geralmente, isso é usado muito criança, né? Geralmente as crianças, antigamente não, mas hoje, né? Com uma colherzinha de plástico, um plástico biodegradável, com qualidade. Porque aquilo vai soltando. Aquilo você passa Tem gente que pega um bombril ou pega uma esponja de limpar o prato e passa no plástico. Você está tirando ali. É como uma pele, você vai esfoliando o plástico, ele esfolia. Então, gera microplástico. Então, justamente. Então, o prato é prato, talher, garfo, faca, tudo é plástico. Tudo é feito de plástico. Então, infelizmente, nós estamos chegando num ponto que o vidro ele está ficando em segundo lugar, né? Eu tinha uma panela de vidro chamada, esqueci o nome daquela marca. Ela aguentava altas temperaturas, ela não queimava, ela não torrava, ela não quebrava. Você tira do forno ao fogão e hoje não. Eu esqueci o nome desse material. Hoje ela não existe mais, hoje está descartado. Por quê? Porque não é interessante. Hoje você compra um carro, a maioria que vem no carro é plástico. Vocês perceberam? O painel, as maçanetas, tudo é plástico. A única coisa que não é plástico é as portas.
O para-choque é plástico, é aquele plástico injetado de prancha, que tem material, tem resina plástica, quer dizer, então é um material barato, de fácil manutenção, e que as pessoas estão deixando aquilo se sobrepor sobre a qualidade de vida da gente. Né? Você vê, nós estamos sentados numa cadeira que tem plástico aqui. Isso aqui não é cor, isso é plástico. Então, eu vou aproveitar essa questão que você colocou e ver o vidro começou a ser utilizado. Mas os pratos, antes de serem de vidro, eram pratos de ferro, que existiam porcelanas, né? Era feito um porcelanato nesses pratos. Eles vinham uma cerâmica nesse prato, não é isso? As canecas também, isso, né? cerâmica. Era inadequado aqueles pratos? O vidro veio para sobrepor aqueles pratos? Porque eram de ferro, uma durabilidade ainda maior. Né? O que nós estamos? Nós estamos inventando para ficar mais prático e mais degradável? Plástico, televisão, caixa acústica. Quer dizer, o custo da empresa, o custo-benefício é barato e o benefício é muito grande. Se você colocar uma caixa acústica de ferro ou de aço, como era antigamente, se ela cair, ela vai quebrar, vai machucar alguém. Hoje, as TVs hoje são tudo de plástico. Antigamente, para pegar uma televisão, era 2, 3. 2, 3 pessoas, aquele pesado, porque tinha infraestrutura, tinha ferro, tinha alumínio, né, tinha aço. Hoje não, você pega uma TV daquela de 56, põe nas costas e leva lá para casa. Uma geladeira hoje, só por fora que é aço, o restante dentro é tudo plástico, pode notar, sua geladeira, sua televisão. Isso está entranhado no nosso consumo, na nossa tecnologia, num avanço. O uso do plástico, pelo que nós estamos conversando aqui, é algo necessário. Está intrínseco, né, na vida moderna. Se criou uma dependência quanto a isso. Né? Eliminar uma dependência é sempre difícil. Exato. Qual o padrão? O império industrial. Maçaneta do seu carro por dentro, eu tinha um carro que era de aço inox, bonito. O aço inox sai caro para produzir, caríssimo. Só que a durabilidade lógico, não acaba. Então, o que é interessante para a fábrica de automóvel? Não é fazer um automóvel que vai durar 30 anos, ele vai fazer um automóvel que dura 5 anos. Depois ele é descartável, vai parar no lixão, vai parar no desmanche. O custo é... Manter o consumo. Se eu tenho um carro de 30 anos, para que eu vou comprar outro? Então, Você tem uma durabilidade. O consumismo aí que é o ponto que a gente tem que chegar, né? É como os produtos têm sido feitos para que a gente consuma rapidamente, descarte rapidamente, queira adquirir para que nós a gente vive num ciclo, exercer o ciclo de consumo. A gente fica num ciclo viciante, né? E a gente entra nessa loucura de ter que trabalhar mais para ter mais dinheiro, para consumir mais e descartar mais, e a gente fica nessa roda, né? Em dado momento, num bate-papo aqui, o Luiz comentou a respeito das garrafas de água potável, mineral que são vendidas. Hoje, o país ele trabalha com uma matéria de plástico. Você disse que outros países aí é de vidro. Sim. Quer dizer, é uma outra condição, é o retornável, só que com uma outra condição. Eu tenho uma garrafa aqui comigo, a água é francesa, Evian. De vez em quando, não custa nada, não é porque é francesa, é H2O, água normal, como aqui no Brasil, como tem lá também. E eu, para curiosidade, eu vou comprar essa água, Evian. É uma garrafa de vidro, está ali. Me pediram outro dia, que garrafa linda, dá para mim. E vem escrito Evian, francesa. Né, tem a pedra salgada, as portuguesas, também é vidro. Então, quer dizer, é uma garrafa que você reutiliza ela. Acabou a água que veio da França, eu coloquei água daqui mesmo, do Rio Cubatão, ou de qualquer mina dessa aí. No Rio Cubatão você não colocou? Eu sei, mas tudo bem. Isso é um sofisma. Quer dizer, enchi aquilo d'água e estou usando a garrafa. Uma tampa que não... O resto da vida, né? Você vai usar ela, ótimo. Não é? Como ela disse, ela veio aqui dizer uma coisa muito interessante, que eu estou sentindo que o modo que ela quer fazer é você tentar colocar no meio ambiente, nas pessoas, como você deve fazer. Mas só que, infelizmente, lá atrás, não é nós. O culpado disso é quem fabrica. Você fabrica pilha, é obrigado você pegar ela de volta, reversa. Logística reversa. Opa, comprou na Casa Bahia, tal dia, eu comprei essa televisão. Quando queimar, você tem que devolver na loja e a loja devolver para o fabricante para ele dar uma definição final naquilo. Só que não, o cara vende, sabe onde vai parar? Mangue, praia, matas. Eu digo mais, acho que nós estamos aí falando das televisões, mas e as fábricas de móveis? Porque o que você mais vê aí na enxurrada é sofá e guarda-roupa. E colchões. Como fazer? Esse é um resíduo sólido. Né? Cultura. O cidadão, em vez de ele pegar aquilo e deixar na porta de casa
e pedir que a empresa leve, não, o que é que ele faz? Simplesmente, Onde ele mora? Mas essa situação toda, a produção, ela paga pelo que está produzindo, as vendas, ela paga pelo que está sendo vendido, os impostos. Só que aí cabe o recolhimento por parte da municipalidade desse lixo. Quer dizer, nós estamos gerando custos para o município que, na verdade, não deveriam ser simplesmente de responsabilidade total do município. Exato. Acho que a responsabilidade, como ele falou, do fabricante desse produto e, acima de tudo, do consumidor, né? A partir do momento que eu consumo algum produto, fui lá na loja e comprei, eu sou responsável por aquilo, né? A gente tem uma preocupação, geralmente, muito grande de querer chegar lá no mercado e ver as coisas limpas e organizadas para eu comprar. Depois, na minha casa, eu também deixo lá bonitinho, organizado. Mas na hora que eu quero me desfazer daquilo, eu descarto de qualquer jeito, né? De forma desorganizada, de forma suja, né? Não está mais embaixo dos meus olhos, então não é mais problema meu, né? Joguei pela janela fora, acabou o problema. Aí acha que acabou, né? E acho que está nessa forma como o consumidor se responsabiliza por aquilo que ele gerou, né? Acho que é como um filho, né? Você que está gerando, a responsabilidade é sua até o fim, né? Existe o lixo sólido e existe o lixo orgânico. E existe também aquele outro lixo que a gente chama de rejeito. De rejeito, né? Então nós temos três frações. A três gente lá no frações. Santos Lixo Zero, a gente trabalha com essa educação para que as pessoas consigam identificar as 3 frações do que a gente gera, né? Então a gente tem os orgânicos, aquilo que a gente pode compostar, né? É adubo, é energia, é vida, né? É natureza. Lógico. Isso tem que voltar para a terra, né? Aí a gente tem a fração dos materiais recicláveis, que a gente está conversando aqui, o vidro, o plástico. Ele pode voltar para essa cadeia, né? Voltar a ser matéria-prima e não ter que fazer com que a gente volte a explorar os recursos naturais. E a gente tem a terceira fração, que é o que a gente chama de rejeito, que é aquilo que, de fato, deveria ir para o aterro sanitário, né? Então, aquilo que realmente não tem serventia. Papel higiênico, cabelo, Jornal, durex, enfim, essas coisas que a gente não vai conseguir reaproveitar. Então, se a gente fizer esse exercício dentro da nossa casa, né, conseguindo separar em 3 frações, aquilo que a gente vai mandar para a prefeitura pegar, que vai ser encaminhado para o aterro sanitário, vai ser uma fração muito pequena. Na hora que eu tiro orgânico, já reduzi 50% do meu volume. A hora que eu tiro reciclável, é quase os outros 50%. O rejeito é uma fração muito pequena. É isso que a gente deveria entender e diminuir os gastos da prefeitura com coleta e destinação de resíduos sólidos. Deixa eu colocar aqui nessa questão do orgânico, nós temos uma questão da compostagem. Nem tudo dá para ser utilizado na compostagem. Né? O que a gente pode considerar como orgânico para a compostagem? Aí vai depender do tipo de compostagem que você tem, né? Se você tem uma minhocária dentro da sua casa, carne cozida, você não vai poder colocar alimentos cozidos. Isso, fritura. Cítricos, mas se você consegue encaminhar por uma composteira de grande porte, ela vai receber esses materiais Até também. o orgânico, o lixo... Vai receber também carne, tudo Carne, tudo vai receber, os restos ali da alimentação, das refeições. Exato. Então, ela vai receber e vai conseguir... Um dia, a nível municipal, ter grandes centros de compostagem para receber esse material, acho que aí a gente vai ter um grande avanço aí. Qual a dificuldade da compostagem, Luiz? Qual a desvantagem de se ter a compostagem? Porque parece uma solução viável, mas a aplicabilidade parece uma coisa bem aquém do nosso tempo. Espaço. Na sua casa, tem agora algumas coisas. Aquilo ali é coisa para inglês ver. Você fica em casa juntando... Não tem mosquito, não tem nada. Você consegue utiliza aquilo, é aproveitar, normal. Eu faço em casa. Tem lá, meu filho está fazendo. A terra fica bonita. Quer dizer, infelizmente, hoje o cidadão tem uma fazenda, ele quer plantar milho, soja. Então, esses espaços grandes que poderiam fazer uma compostagem a céu aberto, né? Como era antigamente, né? Como eu falei, a pessoa enterrava o seu lixo, depois ia lá e recavava, cavava aquilo e tirava uma terra de boa qualidade. Hoje você vai pescar, você não acha minhoca, você compra a isca, você vai ali na peixaria, pega uns peixinhos, uma isquinha, você não acha minhoca. Meu filho, eu tive que andar no Guarujá, fui lá pro lado da Praia do Perequê, numa mata, com a enxada que eu conseguia pegar umas 2 minhocas, porque era na mata. Você não acha mais aqui no solo, por quê? Solo comprometido, poluição, minhoca é uma espécie sensível, né? Ela é muito sensível, ela no solo minhoca seca. em solo fértil, solo Então, positivo. como ela disse, então é espaço. Né? Se você faz na sua casa, se você tivesse um espaço enorme, né, para fazer, vamos supor, os lixões. A compostagem que a gente fala do orgânico, nós chamamos de quase 50% do Arroz, lixo. feijão, resto Mas de comida, essa verdura. compostagem, para ela fazer em grande escala, qual a dificuldade? Só espaço? Os fazendeiros fazem. Ontem eu vi no Globo Rural,
toda a matéria orgânica do gado, o esterco, as fezes, o capim, é passado por um biodigestor. A urina, eles fazem gás, né? Cria aquele vapor. Gás. Tá lá. Então, quer dizer, as fezes e o capim, aquilo que foi, eles enterram, fazem uma compostagem, aquilo vira adubo para as hortaliças. Daqui a pouco até o berro estão aproveitando do boi, né? Nós vamos dar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com um ponto de vista falando sobre meio ambiente, redução de resíduos sólidos e falando mais dessa questão da compostagem em grande escala. Logo após o nosso intervalo. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do ponto de vista falando sobre redução de resíduos sólidos. A frase, né, bonita, mas nós estamos falando do lixo que você gera também na sua casa. Isso mesmo, a redução de resíduos sólidos. Participando do programa hoje, Marina Benini, que representa a Associação Santos Lixo Zero, e também Aloísio Gomes, vice-presidente do CONDEMA, Conselho de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Cubatão. Redução do lixo, nós estamos falando aqui do lixo orgânico primeiro, né? A compostagem, essa compostagem que as pessoas fazem em casa, mas que na verdade grande parte acaba, a grande maioria acaba não fazendo, e isso vai para o nosso lixo, que vai para os aterros. E isso poderia ser revertido, por ser invertido isso. O custo da implantação, a Luísa estava comentando que as grandes fazendas fazem, mas o custo dessa implantação e preparar essa compostagem é muito alto? É inviável? Ou é mais prático jogar e enterrar? Eu acho que é totalmente viável, inclusive mais barato do que mandar para o aterro sanitário, né? Porque se você tem um centro de compostagem perto da casa das pessoas, que a gente conseguir viabilizar isso, você não vai enterrar, enfim, é uma logística muito mais simples e muito mais barata para o município, né? Isso a gente tem que começar a levar mais em conta. É uma terra fértil. Sim. Por quê? O que é matéria orgânica? Todos nós somos matéria orgânica, né? Todos nós decompomos também. Só que o ser humano é diferente do arroz, do resto de comida. A maioria de nós morremos por alguma razão. Uma doença, né? Uma bactéria, enfim. Se você é colocado lá numa caixa e você se decompõe ali. Só que dali você cria um negócio chamado necrochorume, que entra no lençol freático. Então o cara... Não estamos falando de reciclagem, compostagem, mas o ser humano também tem. A gente também passa pela compostagem. Do pó. Então, aí você vira lá, aí você tem câncer, HIV, enfim, várias doenças que você adquiriu, que aquilo não é como um cemitério vertical, que você, né, eu fui ver lá o memorial, é um negócio muito interessante. Aquele chorume, aquele percolado, ele corre num cano, desce e vai para uma lagoa, é tratado, dali é descartado sem bactéria. A água não vai potável, mas vai para o sistema de esgoto limpa, sem bactéria. A bactéria é incinerada ali. Quer dizer, aqui não, aqui você tem um cemitério, nosso cemitério aqui, que você está tirando um caixão, botou, está o nível de água lá. Aí aquela pessoa morreu com uma doença, uma bactéria. E todos nós somos química pura. Nós soltamos aquele odor, aquele odor característico de decomposição. Até você vê uma matéria orgânica, chega num lixão, tem aquele cheiro, que não é ruim, mas é aquele cheiro de azedo. Então, eu, no meu entendimento, eu não estou indo contra a direção dela. Tudo hoje para fazer é caro. A indústria, quem detém o poder, ele não entrega para você. Mas a compostagem é cara. Não. Compostagem em si não. Um roceiro, como ela disse agora, você faz na sua casa. Mas a grande escala. Se for fazer em grande escala, já é outra coisa, já é equipamento, aí que é recaro, o cara, ele não abre mão daquilo. Tudo que nós fazemos nesse país, todo mundo quer ter dinheiro, barganha, ganhar dinheiro em cima disso. É uma coisa tão simples, né? Em Mogi das Cruzes, o cara criava porcos, e a urina do porco ele canalizava, ia um biodigestor, igual fazer cachaça, aquele vapor ele armazenava, acendia. Ele foi proibido de fazer aquilo, porque a empresa de gás é proibido. Você não pode fazer. Carro anda água. Sim. Conheço um cara que fez uma churrasqueira, que ele tinha um bujãozinho. O próprio calor da brasa esquentava aquela água, criava vapor, aquele vapor fazia o espeto girar. Hoje não. Você tem que colocar na tomada, porque tem que gastar. Você tem que gastar energia elétrica, você tem que gastar água, você tem que gastar tudo. Então, como ela bem disse,
Se for fazer, vai no interior de São Paulo, no município de 6 mil, 10 mil habitantes, todo mundo pratica isso. O cara joga lá casca de laranja, casca de ovo, pó de café, enfim, vai jogando. A gente ainda vê, a gente vê em pequena escala, né? Está na hora da gente começar a Em aumentar grande isso para escala. grandes escalas, né? É porque assim, E reduzir é um material altamente qualificado. Você vai ter uma terra adubada. É comercial isso. Lógico. É totalmente É comercial. comercial. As prefeituras necessitam desse adubo até para o paisagismo. Exato. E a venda pode disso, voltar pros jardins, né? Pode voltar pras comercialização, quer áreas dizer, a dificuldade de entendimento é se isso custa mais ou não. Uma pergunta, não uma pergunta para você, mas para ficar no ar. Você vai em lojas de ornamentais, o cara vende terra. Igual eu estou chegando naquilo que eu falo para você, o capitalismo. Você compra terra adubada, alguém faz aquela compostagem, usa para oferir lucro. Não usa para dizer, olha, toma aqui um pouquinho, vou doar 50 mil metros cúbicos de terra adubada para a prefeitura de Cubatão para jogar nas árvores. Não. Você vai em loja, né? Qualquer loja que vende flores e plantas, está lá os sacos, supermercado, vai lá, você abre terra adubada mesmo, como aquilo passou pela compostagem, você vê o endereço, Mairink, interior de São Paulo. Então o cara faz aquilo, se utiliza daquilo para vender. Quer dizer, em contrapartida, poderia ser uma coisa doada, como a Carbocloro aqui doa cloro para as creches, como alguém faz uma doação de terra. Não, eles usam para oferir lucro. O que ela disse, não estando batendo de frente. Ela falou que o custo é barato, só que em contrapartida tem uns espertalhões que ele usa isso para ganhar dinheiro, tudo bem, mas por isso que a coisa não funciona. Então, voltando a essa questão da redução dos resíduos, que acho que é o nosso grande norte hoje, nós temos esse 50% que é um lixo orgânico. E nós temos agora o lixo reciclado, O reciclável. que seriam os plásticos, O material seco, né? Que a gente vidro, chama, né? o que mais colocamos? Metal. Metal, borracha, alumínio. Isso tudo é reciclável. Tudo reciclável. Tá. E como seria isso? Seria uma coleta em separado. Separado. Então, a gente tem esse grande, vamos chamar mito, né? De a gente ter aquela separação em cores, né? Plástico, vidro, metal, né? E a gente sabe que isso muitas vezes, né, é fake, né? Enfim, a gente fala, né, para inglês ver, né? Tem lá aquela segregaçãozinha e tal. Mas, no fim, das contas, a gente junta tudo e isso vai até pro aterro sanitário, né? Então, Tira tudo ali, joga tudo na mesma caçamba, vai tudo no mesmo lugar. Vai tudo junto. Então, o que a gente tem tentado enfatizar é que se conseguir separar tudo por fração, ótimo, mas pode ser às vezes mais simples, né? A gente pode juntar todos os materiais secos num único recipiente, separar dos orgânicos, certo? E separar do que realmente é rejeito para ir para aterro sanitário. A gente tem um conceito de que lixo é quando a gente mistura tudo isso, né? Quando eu pego o meu orgânico, meu rejeito, meu lixo de banheiro, né? E junto tudo, a gente está produzindo lixo. A partir do momento que eu separo nesses segmentos, eu tenho diferentes tipos de materiais. Eu não tenho mais o lixo, né? Eu tenho o meu rejeito, eu tenho o meu orgânico, o meu reciclável. E a gente deixa de fabricar o lixo em si, que é quando a gente mistura tudo. Né? Então, acho que aí está a grande chave da questão, como a gente olha para o que a gente produz. Né? Por que o que ela falou é muito importante, por que existe na coleta de lixo o lixo cético? Porque a justiça, a lei, impôs a dentista, farmácia, hospitais, é separado. A empresa que faz a coleta de lixo, ela vai nos dentistas, nas farmácias, nos hospitais, colher e incinerar. Então, se faz isso para o lixo cético, por que não fazer também para o lixo reciclado? Fazer com que os comércios, principalmente comércio, restaurantes aí, eu já vi ali no Flórida, outro dia eu passei ali, o saco furou, eu estava saindo aquele caldo da comida, lixo, aí os cachorros, quer dizer, na época que eu fui gerente de controle ambiental dessa cidade, eu impus uma multa pesada. Eu era muito feliz, muitas pessoas não gostavam de mim, porque eu tinha horário para colocar o lixo, bagaço de cana, que é reciclado, que dá um adubo excelente, meu. Faz até forragem para gado comer, aquilo moído depois, mistura num farelo, aquilo é para o gado comer. Silagem que falam. Quer dizer, tudo ser reciclado. Não só o lata, o papelão, o alumínio. A compostagem é uma forma de reciclagem. E lógico, você está reaproveitando aquilo, está reciclando. Agora, infelizmente, você vai aqui nos restaurantes aqui, o cara põe põe o lixo meio-dia, outro põe 6 horas da tarde, outro põe 6 horas da manhã, e ali fica aquela bagunça. E ali tem latinha, tem resto de prato. É o lixo, é igual o que ela falou, é o lixo. E aquilo a empresa pega e leva. O que devia ser feito? A própria empresa que ofere lucros no município devia o quê?
no contrato, ela fazia umas doações. Todo estabelecimento, ela doaria, não, era obrigado a colocar papelão, quer dizer, eles fazerem isso. Não, eles não fazem, eles só veem lucro, eles jogam, né? Eles compram, fazem e jogam. Vamos falar dessa questão, então, da logística reversa, que você falou do fabricante. Eu, particularmente, entendo que a logística reversa ela tem uma base, o pilar dela é a figura do catador. Né? E nessa esfera social e nessa reciclagem, nessa redução de resíduos, ele tem um papel fundamental. Porém, é o menos valorizado em todo esse processo. É o menos cão sem dono. Ele é o mais necessário, porém o menos valorizado. É igual urubu. Então, como é que a gente começa a falar de meio ambiente, de reciclagem, se a pessoa que é responsável por ajudar nessa redução não é valorizada? Em vez de ser algo valorizado, a figura do catador ser uma figura valorizada, observar com outro olhar, não. Observa sempre com um olhar de desfavorecimento. Se um catador adoece, ele não recolher seu NPS, o que ele faz da vida? Ele não tem ninguém por ele. O próprio nome, né? Catador, né? Isso. Então, na hora a gente chamar eles de salvadores, né? Salvadores, né? Do planeta, né? Porque muito da reciclagem que acontece hoje é por causa do trabalho dos catadores que destinam para a reciclagem. Mas lembrando de novo, que acho que o grande foco disso que a gente tem que cuidar é na origem, né? Na geração, no consumo, né? Para que a gente chegue muito pouco material na reciclagem, né? E lógico, valorizando o trabalho dessas pessoas, que aquilo que eu não consigo eliminar no meu consumo, que eu vou acabar gerando lá no final, vai ter que ser reciclado. Eu vou precisar do trabalho dos salvadores do planeta. Mas é importante a gente lembrar lá na fonte, o que eu estou comprando, o que eu estou consumindo. Porque que a indústria que produziu aquela lâmpada, que produziu aquela TV, que produziu aquela pilha, aquele rádio, ela vai depender desta outra pessoa que está na outra ponta desse sistema, que é desvalorizado, para coletar, para dar um destino na sucata. Quer dizer, na verdade, ela só vende, porque o catador ele está ali, ele vai aferir o lucro em cima da miserabilidade daquilo que ele paga. Sobrevivência. Na sobrevivência. É um trabalho de sobrevivência, onde, na verdade, a sobrevivência é do planeta. Pois é, de todos nós, né? Então, há de se falar de logística reversa sem reverter esse sinal? Essa condição? Não, temos que reverter, né? Temos que reverter e trazer para o topo, né? Você vê aqui na Câmara, tem um lugarzinho lá de pilha. Vai lá, outro dia eu vi lá, tinha um copinho plástico, o cara jogou, e uma ponta de cigarro. Não sei como ele conseguiu fumar aqui dentro. Eu olhei aquilo, se eu for falar, lá vem o Eco-chato. Não, o sabe tudo. Lá vem o chato, lá vem o cara que, o ombudsman da Câmara, não é isso. Tá ali, tu pode ver do lado do vaso, lá, tu passa lá depois, cor de abóbora, então vai lá ver. Então a pilha, outra coisa que falaram muito, lâmpada LED. A única vantagem que tem é a economia elétrica, é toda de plástico. Pode ver, o bulbo dela é plástico. Só isso. E nem alumínio é mais aquilo. Aquele é plástico de engenharia, que chama agora. Que ele é condutor, né? Isso. Então, quer dizer, até para conector de energia elétrica, se meter a porcelana, o cara fazia de porcelanazinha, tu põe o fio do chuveiro aqui e tal, conectava. Não derretia. Agora não, agora é plástico de engenharia. Eu comprei uma válvula hidra, pensando que eu vi aquilo com aço inox. Olha o desgosto. Paguei caro quando eu fui ver lá, produzido em não sei algum do interior de São Paulo, plástico de engenharia. Você pensa que é um aço, mas não é. É um plástico tão bem feito, agora desculpa a minha ignorância, porque eu não posso dizer, mas é um plástico de engenharia. E por fora ele é galvanizado. Então você pega aquilo brilhando, parece que é um aço inox. Não é, plástico de engenharia. Então, a lâmpada LED, ela economiza energia, mas também flutua. A outra quebrava. Quer dizer, uma quebra, outra flutua. Uma consome energia, outra... Outra coisa que virou uma polêmica, de tanta pouca vergonha, criminalizar o canudinho. Canudinho, política. No meu tempo, o canudinho era de papelão com parafina. Era uma parafina que não agride você, não agride a sua saúde. Era um molequinho. Né? Conclusão, não, isso aí não dá lucro, vamos fazer de plástico. Canudinho. Então, antigamente, eu me lembro que era de papelão, era um pouco grossinho, você pegava aquilo, depois jogava, biodegradável. Podia jogar no chão, daqui a 3, 4 dias ele estava decomposto. Hoje não, é o canudinho, porque descobriram que a tartaruga engole. Aquela história, se você vê uma tartaruga em cima de uma árvore, ela não subiu sozinha. Se você vê um plástico na maré ou na rua, é o ser humano que jogou. Foi ele que fez, foi o humano, não o ser. Não, entendeu agora? Humano.
Quer dizer, então, esse negócio de reciclagem é uma coisa que eu desde meu tempo que eu ouço falar nisso, vamos fazer, vamos reciclar, vamos colaborar. É uma tarefa árdua. Por quê? Difícil. Porque não envolve custo financeiro, envolve boa vontade de nós. Nós é que temos que praticar a reciclagem. Se eu chego aqui agora, eu vou ali agora, vou lá e jogo alguma coisa no chão, eu estou praticando. Eu sou interventor, eu estou intervindo na natureza. Agente negativo, né? Aí os programas têm, como você bem disse, tem os programas, tem como fazer, nós temos tudo para fazer. Estamos chegando ao finalzinho do programa, já encerrando, agradecendo a participação da Luísa e da Marina. Fala demais, né? Isso é muito Não, mas apaixonante. é gostoso de ver. Bom, né? Temos aí 1 minuto, Marina. Eu queria então trazer aqui a questão dos 5 R's que a gente trabalha, né? Que seria a questão da gente repensar o nosso consumo, tá? Depois da gente reduzir o nosso consumo de materiais que vão ser descartados, reutilizar, né? Aquilo que eu tive que comprar, fazer uma reutilização. Depois, agora me fugiu o 4 R. Enfim, mas o último fator seria o reciclar, né? Reciclar então, é a acima última de tudo, ponta. Isso. Reutilizar, observar. Repensar, recusar, lembrei, recusar, reutilizar e reciclar. Bom, eu só quero agradecer a oportunidade, tá certo, de ter falado sobre isso. E o seguinte, tudo depende de nós. Tudo. Né? Nos reciclemos, então, como pessoas. Eu vou deixar um ditado russo. O importante não é você fazer o omelete, é a forma como você quebra os ovos. Tá aí. E dessa forma encerramos mais desse ponto de vista, agradecendo a Luísa Gomes participando conosco também, Marina Melini participando aqui conosco. Lembrando, conscientização é difícil. A água mora em pedra dura, né? Tanto bate que aqui, quem sabe, um dia você deixa de jogar o lixo fora. E assim a gente consiga evoluir um pouquinho mais. Agradecendo sempre a sua audiência, a equipe que por trás das câmeras leva até você os nossos programas e as nossas informações. Permaneça na nossa programação, lembrando que também temos nossos canais na internet, no YouTube, TV Câmara Cubatão, e também o nosso Facebook, TV Câmara Cubatão. Até o próximo ponto de vista.